Pessoal, então hoje nós vamos voltar a falar dos meios de prova e, enfim, continuaremos aqui a falar dos meios de prova orais, né? Lembrando que os meios de prova orais previstos no Código de Processo Penal são o interrogatório, sobre o qual nós já falamos na aula passada, o depoimento do ofendido ou da vítima, a prova testemunhal, o reconhecimento de pessoas e coisas, a acariação e, com isso, nós temos a previsão completa do Código de Processo Penal, tá? Sobre provas orais, mais especificamente sobre meios de prova orais. Tá? Então, eu, nesse momento, vou falar sobre o depoimento do ofendido ou da vítima. Não é? E a primeira questão que é inevitável colocar é se o ofendido ou a vítima podem ser considerados como testemunhas. E a resposta é não. Há uma seção específica definindo o depoimento do ofendido como um meio de prova, que é separado do meio de prova testemunhal. Tá? Embora seja, portanto, prova oral, não é testemunha. Tá? A vítima, ela não é testemunha, em primeiro lugar, porque ela está diretamente envolvida com o conflito gerado pelo crime. Né? Supostamente, ou pelo menos pretensamente, foi ela quem sofreu o crime. Portanto, não faz sentido que a gente ignore o interesse que a vítima tem diretamente, por estar diretamente envolvida no conflito que deu ensejo à propositura da ação penal. Não é? Também é importante dizer que a vítima pode se habilitar perfeitamente como assistente de acusação, e nem por isso ela vai deixar de depor como vítima, como ofendido. Né? Então não faria sentido que alguém estivesse figurando no polo ativo, né, como assistente de acusação, e ao mesmo tempo depondo e fosse considerada testemunha. Porque a testemunha, ela, por definição, ela não pode ter interesse, né, no julgamento e no resultado do julgamento. Tanto é assim que, como nós vamos falar no próximo bloco, a testemunha, ela presta legalmente o compromisso de falar a verdade. Né? Sob palavra de honra, que é o que diz o dispositivo, a testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade. Esse compromisso não é colhido da vítima. Tá? E aí vem a pergunta que é inevitável, né? Então, como a vítima não presta o compromisso sobre palavra de honra, sob palavra de honra de falar a verdade, então ela pode mentir, e a resposta, obrigatoriamente, é não. Né? Existe uma obrigatoriedade da vítima de falar a verdade. A vítima não é o acusado. Né? O acusado está protegido pelo direito ao silêncio e ainda mais abrangente pelo direito de defesa. E na medida em que exerce seu direito de defesa, o acusado não pode ser obrigado a falar a verdade sob pena de, se ele for culpado, estar sendo obrigado a confessar. E a confissão jamais pode ser uma obrigação. Então o acusado não, mas a vítima, ela não pode mentir, porque admitindo-se que a vítima pudesse mentir, nós estaríamos diante da possibilidade legal de admitir a condenação de uma pessoa inocente. Não. Isso também não significa que a vítima que mentir sofrerá a sanção de responder pelo crime de falso testemunho, também chamado de perjúrio genericamente. Não é? A vítima não responde pelo crime de falso testemunho porque ela não é testemunha. Não é? Então ela não está ela não é sujeito ativo do delito, que é um delito. O falso testemunho é um delito, é um crime próprio. Né? Então, por ser um crime próprio, não poderá ter outros autores de crime que não aqueles que se afigurem dentro da perspectiva traçada pelo tipo como de sujeito ativo. Então, a vítima não é testemunha, não responde por falso testemunho, mas está obrigada a falar a verdade. Ela pode responder por algum crime, se ela mentir,
Pode. Se ela deu ensejo à persecução, ao início da persecução penal, a vítima pode responder por denunciação caluniosa. Né? Então, a vítima ela tem que falar a verdade, ela está obrigada a falar a verdade. Né? Quais são as perguntas que devem ser feitas ao ofendido? Então, o ofendido, ele, de acordo com o artigo 201, ele será obrigatoriamente perguntado sobre as circunstâncias da infração, né, como aconteceu o crime, né, e sobre o autor da infração, só que quem praticou a infração, e ele vai ser indagado ainda das provas que puder indicar e, obviamente, que possam confirmar, atestar aquilo que ele está narrando, né, as circunstâncias do crime e a autoria do crime. A vítima tem alguns direitos pela sua condição de vítima. Não é? Então, a vítima, ela tá, tudo sobre o depoimento ofendido, para deixar bem claro, está no artigo 201, tá? Nos seus parágrafos. Então, a vítima ela tem o direito de ter um espaço reservado a ela antes e depois da audiência. Né? É um direito, né? Ela pode perfeitamente se sentir acuada e tem o direito, portanto, de um espaço reservado. Né? Isso pode até se estender num direito de não ter contato em audiência com o acusado. Tá? Há ainda o direito da vítima, do ofendido, de que todos os atos processuais lhe sejam comunicados. Né? Todos os atos processuais serão comunicados. Ela tem ainda direito a um atendimento multidisciplinar. Né? E ela tem direito a preservar a sua vida privada. Pela condição de vítima, ela não perde a sua intimidade, a sua privacidade, ela tem direito à sua vida privada. Então, esses são os direitos da vítima e é sobre isso que a vítima responderá em juízo. Isso é a regulamentação sobre o depoimento da vítima.